Aposto meu iate que não consegue tocar piano, provocou o ricaço, gesticulando para o Steinway de 2 milhões no centro da sala. O porteiro do prédio, ainda com o uniforme suado do trabalho, olhou para as teclas com reverência. 100 pessoas da elite observavam, esperando o fracasso iminente. Taças de champanhe francês pararam no ar, porque quando as primeiras notas de Chopin ecoaram pelo salão, até os anjos pararam para escutar. Esta não é apenas mais uma história sobre ricos versus pobres. Esta é a narrativa épica de como um homem simples, invisível aos olhos da elite paulistana, guardava dentro de si um tesouro musical que faria os maiores concertistas do mundo chorarem de inveja e humilhação. Uma história que vai virar sua concepção de mundo completamente de cabeça para baixo e mostrar que os verdadeiros diamantes da humanidade estão escondidos nos lugares mais improváveis, esperando apenas o momento certo para brilhar com intensidade. O que vocês vão presenciar hoje vai mexer com cada fibra do que acreditam sobre justiça social, preconceito de classe e o poder absolutamente transformador da arte verdadeira. Porque, às vezes, é preciso que um anjo disfarçado de porteiro nos lembre, com a força de um tsunami emocional, que o valor de uma pessoa não se mede pelo tamanho da conta bancária, mas pela profundidade oceânica da alma humana. Manuel dos Santos trabalhava há 15 anos como porteiro no prédio mais luxuoso e exclusivo de São Paulo. 15 anos sendo tratado como mobília viva, 15 anos engolindo humilhações diárias em silêncio ensurdecedor, 15 anos guardando um segredo explosivo que mudaria não apenas sua vida, mas a percepção de centenas de pessoas sobre o que significa ser verdadeiramente superior. Porque aquele homem de uniforme azul marinho desbotado e sapatos gastos pelos anos não era apenas um porteiro comum. Ele era um dos pianistas mais extraordinariamente talentosos que o Brasil já teve a honra de produzir. Mas para entender completamente como chegamos àquele momento extraordinário e transformador, quando 200 milhões de reais foram apostados contra a dignidade pisoteada de um trabalhador humilde, preciso levar vocês numa jornada emocional devastadora que começa muito antes dessa noite fatídica e inesquecível. Uma jornada através dos corredores gelados e impiedosos do preconceito sistemático, pelas salas douradas da arrogância institucionalizada, até o momento sublime e redentor em que a música celestial venceu o dinheiro sujo, porque esta história transcendental não é apenas sobre um porteiro que tocou piano de forma magistral. É sobre todos nós que já fomos brutalmente subestimados, criminosamente invisibilizados, cruelmente julgados pela aparência superficial. É sobre os sonhos que guardamos em gavetas empoeiradas do coração e os talentos extraordinários que escondemos por medo paralisante de não sermos considerados dignos pela sociedade cruel. Preparem-se para uma montanha-russa emocional devastadora, que vai do desespero mais profundo e sufocante à catarse mais libertadora e purificadora. Porque quando Manuel dos Santos sentou naquele banco do Steinway milionário, ele não estava apenas apostando seu emprego precário. Ele estava apostando sua alma imortal, sua dignidade ancestral e o futuro de toda a sua família contra o preconceito secular de uma elite podre. Esta é a história de como a música pode ser mais poderosa que o dinheiro, como o talento verdadeiro sempre encontra uma forma de emergir das trevas, e como um momento de coragem pode transformar não apenas uma vida, mas centenas de vidas para sempre. Esta é a história de Manuel dos Santos, o porteiro que calou a boca de 100 milionários com apenas 10 dedos e um coração cheio de música. Manuel dos Santos acordava religiosamente todos os dias, às 4:30 da manhã, no seu apartamento minúsculo de 2 cômodos apertados em Cidade Tiradentes, extremo leste de São Paulo, numa região onde a esperança parecia ter sido esquecida pelo poder público décadas atrás. O despertador tocava sempre no mesmo horário implacável há 15 anos consecutivos, e ele se levantava antes mesmo do barulho irritante e familiar quebrar o silêncio sepulcral da madrugada paulistana. Era um ritual sagrado e imutável que definia completamente sua existência. Banho gelado de 3 minutos para despertar completamente o corpo e a mente, café preto amargo sem açúcar porque não sobrava dinheiro para luxos supérfluos, e 2 fatias tristes de pão com margarina barata,
que serviam de combustível insuficiente para o dia épico e desafiador que o esperava. Sua jornada diária até o trabalho era uma verdadeira odisseia urbana de 2 horas e 15 minutos de tortura física e emocional. Primeiro, caminhava 15 minutos intermináveis pelas ruas esburacadas e perigosas até o ponto de ônibus superlotado, onde esperava pacientemente junto com outros trabalhadores invisíveis que começavam a vida árdua antes do sol nascer timidamente no horizonte poluído. Eram pessoas exatamente como ele, completamente invisíveis para a sociedade egoísta, mas absolutamente fundamentais para que a máquina complexa da cidade funcionasse perfeitamente. Faxineiras exaustas, seguranças sonolentos, cozinheiras apressadas, todos unidos fraternalmente pela necessidade cruel e pela dignidade inabalável do trabalho honesto e suado. O primeiro ônibus superlotado o levava balançando violentamente até a estação de metrô mais próxima da região central. 40 minutos eternos balançando perigosamente nas curvas fechadas da cidade caótica, observando São Paulo despertar lentamente através da janela embaçada e suja. Manuel sempre carregava cuidadosamente um livro surrado na mochila desgastada, clássicos imortais da literatura mundial que comprava com economia em sebos empoeirados, biografias inspiradoras de grandes músicos geniais, partituras antigas amareladas que encontrava como tesouros em lojas especializadas, esquecidas do centro histórico da cidade. Ler no transporte público barulhento era sua forma sagrada de manter a mente afiada e culta, de não deixar que a rotina embrutecedora embotasse sua sensibilidade artística natural. O metrô era a segunda etapa torturante da jornada diária. 3 estações longas em vagões abarrotados de gente, onde se espremia desconfortavelmente entre executivos apressados e mal-educados que nem sequer notavam sua presença humana. Era fascinante e deprimente observar como as pessoas se comportavam naquele ambiente claustrofóbico. Os ricos arrogantes olhavam através dele como se fosse completamente transparente, um fantasma inofensivo. Alguns até reclamavam alto quando ele encostava neles, sem qualquer intenção no balanço natural do trem lotado. Finalmente, chegava ao majestoso edifício Copacabana Palace, às 6h15 da manhã, pontualmente. Sempre 15 minutos disciplinados antes do seu horário oficial obrigatório. Pontualidade era uma questão fundamental de caráter para Manuel, um valor inegociável herdado da educação rígida. Seu pai, um operário dedicado da construção civil que morrera prematuramente de câncer de pulmão aos 60 anos após uma vida inteira de sacrifícios, sempre dizia com voz firme: "Filho pobre não pode dar bobeira nenhuma. Um minuto miserável de atraso é desculpa perfeita para te mandarem embora sem dó." O edifício Copacabana Palace não ficava em Copacabana. O nome pomposo era pura vaidade elitista e marketing enganoso. Localizava-se estrategicamente na região mais nobre e cara de Higienópolis, majestosamente rodeado de outros prédios monumentais de luxo, que formavam uma espécie de fortaleza impenetrável da elite paulistana mais rica e poderosa. 30 andares imponentes de puro mármore Carrara italiano legítimo, importado especialmente e a preços astronômicos para a construção faraônica. O projeto arquitetônico revolucionário havia ganhado prêmios internacionais prestigiosos e a construção completa custara mais de 200 milhões de reais em valores atualizados. O hall principal era uma sinfonia visual de opulência absolutamente nauseante que impressionava até os moradores milionários mais blasés e acostumados ao luxo. Piso espetacular de mármore branco pristino, com veios dourados naturais, que refletiam majestosamente a luz deslumbrante de cristais checoslovacos autênticos, suspensos num lustre monumental de 3 metros de diâmetro. As paredes elegantes eram completamente revestidas com madeira nobre, vinda diretamente das florestas escandinavas preservadas, trabalhada meticulosamente por artesãos especializados e renomados, que cobravam fortunas extravagantes por cada detalhe microscópico. Mas o que mais chamava a atenção hipnótica no hall luxuoso era o piano de cauda Steinway & Sons, modelo Concert Grand,
majestosamente avaliado em R$ 2.300.000, segundo especialistas internacionais. Não era simplesmente um instrumento musical qualquer. Era uma obra de arte viva. Sua laca preta, espelhada e perfeita, refletia dramaticamente as luzes douradas do lustre como um lago profundo e misterioso. As teclas de marfim legítimo e raro haviam sido afinadas religiosamente por especialistas mundialmente renomados que vinham especialmente de Viena para este trabalho delicado e custoso. Para os moradores endinheirados, o piano era apenas mais um objeto decorativo caro, uma peça de status social que comprovava inquestionavelmente o refinamento cultural superior do prédio exclusivo. A maioria nem fazia ideia de que se tratava de um dos melhores pianos do mundo inteiro. Era simplesmente parte da paisagem luxuosa que pagavam fortunas para desfrutar egoisticamente. Para Manuel, aquele piano era uma tentação diária torturante e irresistível. 15 anos inteiros passando por ele 2 vezes por dia religiosamente, 15 anos sentindo os dedos formigarem desesperadamente de vontade de tocar suas teclas perfeitas e sedutoras. 15 anos sonhando acordado obsessivamente com o som celestial que aquele instrumento divino poderia produzir magicamente em suas mãos talentosas e experimentadas. No prédio, moravam personagens que pareciam saídos diretamente de uma novela fantasiosa sobre a alta sociedade brasileira mais decadente e podre. Empresários poderosos, donos de multinacionais gigantescas, que movimentavam bilhões de reais com uma simples ligação telefônica casual. Herdeiros mimados de fortunas centenárias que nunca trabalharam um dia sequer nas suas vidas privilegiadas, mas controlavam impérios familiares com mão de ferro. Políticos influentes e corruptos que decidiam friamente o destino de milhões de brasileiros em jantares regados a vinhos franceses de R$ 1.000 a garrafa. Artistas famosos e vaidosos que cobravam fortunas obscenas para se apresentar em eventos exclusivos da elite nacional. Todos eles passavam por Manuel todos os dias da semana. Alguns o cumprimentavam mecanicamente, com um aceno distraído e displicente. Outros comentavam superficialmente sobre o tempo ou reclamavam amargamente de algum serviço imperfeito do prédio. Mas a esmagadora maioria o tratava como parte da infraestrutura inanimada, necessário e útil, porém completamente invisível. Como o sistema de ar-condicionado ou o elevador automático, só notavam quando não funcionava direito. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários qual foi sua primeira impressão sobre Manuel. Vocês acham que ele merecia mais respeito dos moradores? Que tipo de tratamento vocês dariam a uma pessoa como ele? Como vocês se sentiriam no lugar dele? Suas interações são muito importantes para nós. Manuel conhecia a rotina detalhada de cada morador com precisão cirúrgica impressionante. Sabia perfeitamente que a doutora Patrícia, cirurgiã plástica famosa e arrogante, sempre descia pontualmente às 7 para caminhar no parque com seus 3 poodles importados da França. Que o Dr. Fernando, magnata bilionário do agronegócio, recebia entregas especiais de charutos cubanos autênticos todo o primeiro sábado do mês. Que a família Mendes viajava religiosamente para Miami toda a temporada de compras, sempre carregando orgulhosamente malas Louis Vuitton que custavam mais que o salário anual completo de Manuel. Mas havia um morador específico que se destacava dramaticamente de todos os outros pela sua crueldade refinada e sistemática. Dr. Ricardo Almeida Filho. Ricardo não se contentava passivamente em ignorar Manuel. Ele fazia questão diabólica de humilhá-lo publicamente sempre que possível. Era como se a mera existência física do porteiro ferisse profundamente seu senso doentio de superioridade natural e divina. Aos 45 anos bem vividos, Ricardo havia herdado tranquilamente uma construtora de 200 milhões do pai e multiplicado metodicamente o patrimônio por 5 através de negócios questionáveis. Seus edifícios de luxo dominavam intimidadoramente o skyline de São Paulo. E sua assinatura numa planta arquitetônica valia mais que a vida inteira de 10 trabalhadores comuns. Ricardo morava no último andar como um rei, numa cobertura triplex de 1.000 metros quadrados, com vista panorâmica privilegiada da cidade. 3 piscinas em níveis diferentes, academia particular equipada como um clube esportivo profissional,
Adega climatizada com vinhos que custavam mais que carros populares 0 km. Seu apartamento foi capa da revista Casa Vogue por 3 meses consecutivos, sendo considerado oficialmente um dos mais luxuosos da América Latina inteira. Fisicamente, Ricardo era a encarnação perfeita da arrogância bem vestida e bem alimentada. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados num corte que custava R$ 500 mensais, sempre vestindo ternos italianos sob medida que custavam mais que o salário anual de Manuel. Usava um relógio Patek Philippe de R$ 800 mil no pulso esquerdo e um anel de família com diamante de 5 quilates na mão direita. Mas eram seus olhos que revelavam sua verdadeira natureza podre. Olhos frios como gelo polar, que olhavam para pessoas como Manuel não com indiferença comum, mas com nojo genuíno e visceral. Para Ricardo, pobres eram uma espécie inferior de ser humano, necessários apenas para realizar tarefas que ele considerava degradantes e indignas. A rotina sádica de Ricardo incluía humilhar Manuel pelo menos uma vez por semana, sistematicamente. Reclamações completamente inventadas sobre a limpeza impecável do hall, ordens desnecessárias para reorganizar correspondências que já estavam perfeitamente organizadas, comentários sarcásticos venenosos sobre a aparência do uniforme ou a origem social humilde do porteiro. Manuel, este hall está parecendo favela, dizia Ricardo numa terça-feira qualquer, sabendo perfeitamente que o mármore estava absolutamente impecável. Talvez você devesse voltar para a escola e aprender como se limpa direito. Ou melhor ainda, voltar para de onde veio. Ou então, com crueldade ainda maior. Porteiro, quando for falar comigo, tire essa boina ridícula da cabeça imediatamente. Você está falando com alguém realmente importante, não com seus comparsas da periferia. Aprenda seu lugar neste mundo. Cada frase era um punhal envenenado na dignidade já ferida de Manuel. Mas ele engolia tudo em silêncio doloroso, pensando constantemente na família, que dependia totalmente do seu salário miserável. Sua esposa Maria trabalhava como diarista em várias casas, e juntos sustentavam heroicamente 3 filhos: João, de 22 anos, cursando engenharia numa universidade pública, Ana, de 19, estudando enfermagem, e o caçula Miguel, de 15 anos, que sonhava em ser médico. Para Manuel, aquele emprego não era apenas uma fonte de renda necessária. Era a esperança concreta de um futuro melhor para seus filhos amados. Era a ponte dolorosa entre a pobreza que conhecera a vida toda e a possibilidade real de mobilidade social que a educação oferecia generosamente. Por isso, suportava as humilhações em silêncio ensurdecedor. Por isso, chegava 15 minutos mais cedo todos os dias religiosamente. Por isso mantinha o uniforme sempre impecável, mesmo lavando e passando pessoalmente toda a noite em casa. Porque sabia que qualquer escorregão poderia custar seu emprego, e com ele, os sonhos da família inteira. Mas o que nenhum daqueles milionários arrogantes sabia, nem mesmo sua própria família amada, era que Manuel dos Santos guardava um segredo monumental que mudaria absolutamente tudo se fosse revelado. Era uma terça-feira chuvosa e melancólica de julho, quando tudo começou a mudar irreversivelmente na vida de Manuel. O céu cinzento de São Paulo despejava uma garoa fina e persistente, que tornava o mármore do hall ainda mais escorregadio e perigoso. Dr. Ricardo desceu do seu elevador privativo acompanhado de sua filha Alice, uma menina de 8 anos com autismo severo que raramente saía do apartamento luxuoso. A criança estava claramente em crise profunda. Balançava o corpo repetitivamente de forma desesperada, tampava os ouvidos pequenos com as mãos trêmulas e emitia sons agudos de desconforto que ecoavam pelo hall majestoso como gritos de socorro. "Para com isso imediatamente, Alice!" gritou Ricardo violentamente, visivelmente irritado e constrangido pela situação. "Você está me envergonhando na frente de todo mundo. Comporte-se como uma menina educada." A brutalidade das palavras fez Manuel observar a cena devastadora com o coração completamente partido em 1000 pedaços. Conhecia bem demais aqueles sinais desesperadores. Sua própria neta querida tinha autismo moderado, e ele sabia, por experiência dolorosa, que a menina estava sofrendo terrivelmente com a superestimulação sensorial do ambiente frio e hostil.
Alice continuava em agonia crescente, suas pequenas mãos batendo repetitivamente nas próprias têmporas, seus olhos apertados com força, numa tentativa desesperada de bloquear o mundo exterior. As lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto angelical, enquanto ela lutava contra demônios invisíveis que apenas ela podia sentir. "Com licença, Dr. Ricardo", disse Manuel, aproximando-se delicadamente da situação explosiva, sua voz carregada de compaixão genuína. "Posso tentar ajudar a pequena Alice? Às vezes música suave e melodiosa acalma crianças especiais." "Música?" Ricardo riu com sarcasmo cruel, sua gargalhada ecoando pelo hall como um latido de hiena. "Você sabe alguma coisa sobre música, seu analfabeto? Você mal sabe escrever o próprio nome direito." A crueldade desumana das palavras cortou o ar como uma lâmina afiada. Alice continuava em crise devastadora, e Ricardo apenas ficava mais nervoso e agressivo com a situação fora de controle. Foi quando Manuel fez algo absolutamente transformador que mudaria tudo para sempre. Ignorando completamente os olhares gelados de reprovação e desprezo, ele se aproximou cautelosamente do piano sagrado e tocou suavemente algumas notas celestiais de uma canção de ninar esquecida. Não uma melodia qualquer, um arranjo delicado e sublime de Mozart que conhecia perfeitamente de cor desde a infância musical. O efeito mágico em Alice foi absolutamente imediato e milagroso. A menina parou instantaneamente de balançar o corpo. Seus gritos desesperados cessaram como por encanto, e ela se aproximou hipnotizada do piano, como uma mariposa atraída pela luz divina. Pela primeira vez em meses de sofrimento, Ricardo viu sua filha realmente calma, seus olhos brilhando com uma paz celestial que ele nunca havia presenciado. "Como você conseguiu?" Já começou Ricardo, sua voz trêmula de emoção confusa, mas se interrompeu bruscamente, seu orgulho ferido impedindo qualquer demonstração de gratidão. Alice permaneceu encantada perto do piano, seus olhos fixos nas teclas como se estivesse vendo anjos dançarem. Era a primeira vez que Ricardo via sua filha genuinamente feliz e tranquila. Que tal deixar aquele like e se inscrever no canal? Essa história está só começando e você não vai querer perder o que vem por aí. O que vocês acham da atitude corajosa de Manuel com a pequena Alice? Como vocês reagiriam nessa situação? Nos dias seguintes, sempre que Alice descia do apartamento, ela corria diretamente para o piano como um ímã irresistível, e Manuel, discretamente e com infinita paciência, tocava pequenos trechos melódicos para acalmá-la. Era um ritual secreto e sagrado, que acontecia sempre quando Ricardo não estava presente no hall. A transformação em Alice era simplesmente extraordinária. A menina que vivia em crises constantes agora tinha momentos de paz absoluta. Ela começou a sorrir genuinamente, a fazer contato visual com Manuel e até mesmo a tentar imitar as posições dos dedos dele nas teclas. Mas segredos têm o poder sobrenatural de incomodar profundamente quem se beneficia deles, sem admitir publicamente. Alice começou a falar obsessivamente sobre o homem do piano para o pai, como ele tocava a música dos anjos, como ela se sentia voando nas nuvens quando escutava as melodias celestiais. Ricardo sentia uma mistura estranha e perturbadora de gratidão involuntária e humilhação profunda. Como um simples porteiro ignorante podia fazer por sua filha o que ele, com toda a sua fortuna astronômica, nunca conseguira. A resposta explosiva veio 3 semanas depois, quando Ricardo flagrou Manuel tocando piano durante seu horário sagrado de trabalho. A fúria foi instantânea e vulcânica. "Eu sabia que você era um vagabundo", berrou Ricardo, sua voz ecoando pelo hall como trovões furiosos. "Vagabundo imprestável. Está aqui para trabalhar como um escravo, não para brincar de artista fracassado." Manuel se levantou rapidamente da banqueta, o rosto vermelho de vergonha absoluta e terror. "Desculpe profundamente, Dr. Ricardo. É que a Alice... A Alice não é sua responsabilidade, seu intrometido." Ricardo o interrompeu brutalmente. "Você é apenas um porteiro miserável, não um babaca que se acha músico." A humilhação era pública e devastadora. Outros moradores milionários começaram a se aglomerar curiosos no hall, atraídos pelos gritos ensurdecedores.
Manuel sentia o peso esmagador de dezenas de olhares julgadores e cruéis, o frio gelado na barriga da humilhação absoluta. Você vai aprender de uma vez por todas qual é o seu lugar nesta sociedade, continuou Ricardo, saboreando cruelmente cada palavra venenosa. E se eu te pegar de novo tocando o que não é seu, você vai procurar outro emprego. Entendeu, seu miserável? A multidão de moradores ricos observava em silêncio mórbido, alguns até sorrindo discretamente com a humilhação pública do trabalhador humilde. Os meses que se seguiram foram um inferno silencioso e torturante para Manuel. Ricardo aproveitava cada oportunidade microscópica para humilhá-lo publicamente com requintes de crueldade. Fazia questão diabólica de chamá-lo para limpar coisas que não estavam nem remotamente sujas, para carregar bagagens completamente desnecessárias, para ouvir sermões intermináveis sobre conhecer o próprio lugar inferior na sociedade hierárquica. Manuel, venha aqui imediatamente, gritava Ricardo numa quinta-feira qualquer. Este mármore está uma nojeira. Limpe novamente e desta vez faça direito. Ou será que preciso te ensinar como se trabalha? As humilhações se tornaram um espetáculo sádico. Ricardo chegava a convidar outros moradores para assistir ao show, como ele chamava cinicamente. Venham ver como se educa um funcionário preguiçoso, dizia rindo cruelmente. Alice, por sua vez, regredia dramaticamente para um estado ainda pior que antes. Sem a música que a acalmava, suas crises voltaram com força total e destrutiva. Ela passava horas chorando inconsolavelmente, batendo a cabeça nas paredes, recusando-se a comer ou dormir. Mas Ricardo preferia ver a filha sofrer barbaramente a admitir que um simples porteiro poderia ajudar. Prefiro que minha filha sofra a aceitar caridade de gente inferior, disse Ricardo para sua esposa numa conversa que Manuel ouviu acidentalmente. Tenho minha dignidade para preservar. A situação chegou ao limite explosivo numa sexta-feira de dezembro. Ricardo organizava sua festa anual de fim de ano, um evento pomposo e megalomaníaco para impressionar investidores internacionais bilionários. 300 pessoas da alta sociedade mundial, champanhe Dom Perignon de R$1.000 a garrafa, caviar russo autêntico e, claro, apresentações artísticas de nível mundial estratosfericamente caro. O piano Steinway foi afinado especialmente para a ocasião por técnicos que vieram diretamente de Hamburgo. Ricardo havia contratado um pianista famoso mundialmente para se apresentar, alguém que cobraria R$50.000 por uma hora de música erudita. Esta noite será perfeita, Ricardo comentou com sua esposa. Vou mostrar a esses investidores europeus que no Brasil também temos cultura refinada. Mas 2 horas antes da festa, o artista cancelou abruptamente. Problemas de saúde súbitos, disse o empresário nervoso por telefone. Ricardo entrou em pânico total. Como impressionaria os investidores sem o entretenimento de alto nível prometido? Foi quando sua sócia, doutora Fernanda, fez uma sugestão maquiavélica que mudaria tudo para sempre. Ricardo, que tal um desafio para animar a festa? Apostas sempre divertem esses empresários europeus. Que tipo de desafio? Perguntou Ricardo intrigado. Bem, você sempre diz que pessoas simples não têm cultura refinada. Que tal provar isso publicamente? Chame alguns funcionários, desafie eles a tocar piano, mostre aos investidores como nossa elite é superiormente educada. A ideia brilhou perversamente nos olhos cruéis de Ricardo. Era absolutamente perfeita. Humilharia os funcionários, divertiria os convidados endinheirados e ainda reforçaria sua visão de mundo elitista e preconceituosa. Genial! Exclamou com entusiasmo sádico. Vou fazer melhor ainda. Vou apostar meu iate novo. R$200 milhões. Se algum funcionário conseguir tocar uma música clássica inteira sem erros, eu dou o iate para ele. Era uma aposta completamente impossível e cruel. Ricardo sabia que estava absolutamente seguro. Que funcionário do prédio saberia tocar piano clássico com perfeição? Nos comentários me digam, vocês acham que Ricardo estava certo de ter tanta certeza? O que vocês fariam no lugar de Manuel? Quero muito saber a opinião sincera de vocês sobre isso. A festa começou pontualmente às 20 horas com pompa cinematográfica. O hall do prédio foi completamente transformado num salão de gala digno de um palácio real. Luzes douradas estrategicamente posicionadas,
arranjos florais de orquídeas importadas diretamente da Holanda, mesas decoradas com cristal bacará autêntico que custava fortunas. Os convidados usavam smokings italianos e vestidos de grife francesa, joias que custavam mais que carros de luxo importados. Manuel trabalhava discretamente e quase invisível, servindo canapés sofisticados, limpando taças de cristal, praticamente transparente entre tanta opulência nauseante. Alice estava lá também, sentada num canto isolado com sua babá particular, claramente desconfortável com tanto barulho e movimento caótico. Às 10 da noite, Ricardo subiu numa pequena plataforma improvisada e pediu atenção solene com uma taça de champanhe nas mãos. Meus queridos amigos, empresários de renome internacional, hoje quero propor um pequeno entretenimento cultural. Como vocês sabem perfeitamente, sempre defendi que educação e cultura são privilégios exclusivos de quem nasceu em berço de ouro. Risos aprovadores e arrogantes ecoaram pelo salão como latidos de hienas. Então proponho uma aposta interessante. Vejam este piano magnífico, um Steinway de 2 milhões de reais. Desafio qualquer funcionário deste prédio a tocar uma peça clássica completa, sem erros. Se conseguir, dou meu iate novo para ele. 200 milhões. A multidão riu alto com crueldade. A ideia era absurda, hilariante, impossível. Alguns funcionários foram chamados constrangidamente. A faxineira, o jardineiro, o segurança, todos declinaram educadamente, visivelmente humilhados. Ninguém mais? Provocou Ricardo, sua voz carregada de sarcasmo venenoso. Será que nossa classe trabalhadora perdeu completamente a coragem? Foi quando Alice escapou da babá e correu desesperadamente até Manuel. Toca a música, tio Manuel, gritou a menina inocentemente, puxando sua manga com força. Toca a música dos anjos. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. 300 pares de olhos se voltaram simultaneamente para o porteiro de uniforme azul marinho, que estava com uma bandeja de canapés nas mãos trêmulas. O que foi isso? Perguntou Ricardo, sua voz perigosamente baixa e ameaçadora. Ele toca piano, papai, disse Alice inocentemente. Toca música bonita quando eu fico triste. A revelação caiu como uma bomba nuclear no salão. Murmúrios se espalharam como fogo entre os convidados. Ricardo sentiu o sangue fervendo nas veias. É verdade, porteiro, disse Ricardo, cuspindo a última palavra como um insulto mortal. Você toca piano? Manuel sentiu o mundo desabar completamente. 300 empresários milionários o encaravam com uma mistura de curiosidade mórbida e desdém absoluto. Sua carreira, seu emprego, sua dignidade, tudo estava em risco mortal naquele momento. Eu sei algumas coisas simples, doutor. Ricardo, murmurou com a voz quebrada. Algumas coisas simples? Gargalhou Ricardo como um demônio. Então aceita minha aposta, porteiro? 200 milhões de reais contra sua humilhação pública total? O trap diabólico estava perfeitamente armado. Se recusasse, seria covarde para sempre. Se aceitasse e falhasse, seria ridicularizado publicamente para toda a eternidade. Mas se não aceitasse, Alice continuaria sofrendo, e ele se odiaria pelo resto da vida por ter perdido a chance de fazer a diferença. Manuel olhou para a menina, que o encarava com esperança pura nos olhos como um anjo. Depois olhou para o piano, aquele Steinway magnífico que o chamava há 15 anos. Eu aceito, disse, sua voz surpreendentemente mais firme que esperava. O salão explodiu em murmúrios excitados e incrédulos. Ninguém podia acreditar que o humilde porteiro havia aceitado uma aposta tão insana e impossível. Ricardo sorriu como um predador sádico que acabara de prender sua presa indefesa numa armadilha mortal. Excelente, disse Ricardo, esfregando as mãos com prazer diabólico. Mas vamos deixar as regras cristalinas. Você tem que tocar uma peça clássica completa, sem partituras, sem ajuda, sem erros. Se falhar em qualquer nota, além de perder a aposta, está demitido, para sempre. As stakes subiram ainda mais vertiginosamente. Agora não era apenas humilhação pública, era o futuro completo de Manuel que estava em jogo mortal. A multidão se posicionou estrategicamente ao redor do piano como gladiadores esperando sangue no Coliseu. Câmeras de celular começaram a gravar para a posteridade.
Alguns até faziam apostas paralelas sobre quanto tempo Manuel duraria antes de desistir covardemente. Manuel caminhou lentamente até o piano como um condenado à morte. Cada passo ecoava no salão silencioso como uma sentença de execução. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Sua respiração estava irregular. Seu coração batia como tambores de guerra apocalípticos. Sentou-se na banqueta de couro italiano e olhou para as teclas sagradas. 88 teclas que poderiam tanto libertá-lo quanto destruí-lo completamente. Por um momento devastador, a memória o transportou 20 anos atrás como um furacão emocional. Conservatório Municipal de São Paulo. Professor Benedito falando sobre sua técnica excepcional com lágrimas nos olhos. O concerto de formatura, onde tocara Chopin com perfeição absoluta diante de uma plateia extasiada. Os sonhos dourados de uma carreira internacional que foram brutalmente esmagados pela necessidade de sustentar a família, quando o pai ficou doente terminalmente. "Está esperando o quê, porteiro?" provocou Ricardo com crueldade refinada. Perdeu a coragem? Manuel fechou os olhos e respirou fundo. Quando os abriu novamente, algo fundamental havia mudado. O medo ainda estava lá, mas também havia uma determinação férrea que não sentia há décadas. "Vou tocar Fantasia Improviso de Chopin", disse, sua voz surpreendentemente firme e resoluta. Risos irônicos e cruéis ecoaram pelo salão como gargalhadas de demônios. Era uma das peças mais difíceis do repertório clássico mundial. Mesmo pianistas profissionais consideravam um desafio técnico extremo. "Chopin?" riu Ricardo descontroladamente. "Que ambição! Vai ser ainda mais divertido ver você fracassar miseravelmente." Manuel posicionou as mãos sobre as teclas. Naquele momento sagrado, 20 anos de silêncio musical estavam prestes a acabar definitivamente. E então aconteceu o absolutamente impossível. As primeiras notas de Chopin ecoaram pelo salão com uma pureza celestial que fez o tempo parar completamente. Não eram as notas hesitantes de um amador. Eram os acordes precisos e emocionados de um virtuose. O silêncio foi imediato e absoluto. 300 pessoas que há poucos segundos riam com desdém, agora mal conseguiam respirar. As mãos de Manuel dançavam pelas teclas com uma graça que parecia sobrenatural. Cada nota era perfeita, cada passagem técnica executada com maestria que faria inveja aos melhores pianistas do mundo. Ricardo sentiu o chão desabar literalmente sob seus pés. Como era possível? Como um simples porteiro tocava com técnica superior à de concertistas famosos. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vocês conseguem imaginar o choque devastador dos convidados neste momento? Como vocês se sentiriam presenciando essa revelação? Seu apoio faz toda a diferença. Mas o verdadeiro milagre não era apenas técnico, era profundamente emocional. Manuel não estava apenas tocando Chopin. Ele estava contando sua história de vida através da música. Cada nota carregava 20 anos de sonhos reprimidos, de talento desperdiçado, de dignidade pisoteada. A música fluía dele como lágrimas, como gritos, como sussurros de amor incondicional. Alice se aproximou do piano, como hipnotizada por uma força divina. Pela primeira vez na vida, ela não estava agitada ou desconfortável. Estava em paz absoluta, sorrindo com uma alegria pura que seu pai nunca havia visto. A peça continuou por 4 minutos, que pareceram eternos. Passagens técnicas impossíveis eram executadas com facilidade elegante. Momentos líricos tocavam corações endurecidos pela frieza dos negócios. Os convidados estavam em estado de choque absoluto. Alguns tinham lágrimas nos olhos. Outros simplesmente não conseguiam acreditar no que estavam presenciando. Era como se estivessem assistindo a um milagre em tempo real. Quando a última nota ecoou majestosamente no salão, o silêncio foi sepulcral. Ninguém se movia. Ninguém respirava. Era como se 300 pessoas tivessem presenciado a ressurreição de um morto. Foi Alice quem quebrou o silêncio, correndo até Manuel e gritando: "Música dos anjos! Música dos anjos!" E então, algo extraordinário aconteceu. Um dos investidores internacionais, um alemão respeitado mundialmente, começou a aplaudir, devagar, reverentemente. "Mein Gott", murmurou em alemão.
Não ouvia Chopin tocado com essa perfeição desde Herbert von Karajan. O aplauso se espalhou como ondas devastadoras. Primeiro os estrangeiros, depois os empresários nacionais, depois todos no salão. Não era um aplauso educado de evento social, era uma ovação de pé genuína, emocionada, quase religiosa. Ricardo estava em choque total e paralisante. Seu mundo havia virado completamente de cabeça para baixo em 4 minutos. Aquele homem que ele desprezava há anos era um artista de nível mundial. Quem é você realmente? Perguntou Ricardo, sua voz trêmula de emoção confusa. Manuel se levantou da banqueta e, pela primeira vez em 20 anos, falou sobre seu passado oculto. Meu nome é Manuel dos Santos. Fui primeiro colocado no concurso internacional de piano Jovens Talentos em 1999. Tive uma bolsa de estudos para o Conservatório de Viena recusada, porque meu pai ficou doente terminalmente e eu precisava trabalhar para sustentar a família. Toquei em salas de concerto por 5 anos, antes de me tornar porteiro para sustentar minha família. O impacto da revelação foi absolutamente devastador. Este homem que eles viam como invisível era um dos pianistas mais talentosos do Brasil. E por que nunca disse nada? Perguntou uma empresária visivelmente emocionada. Porque ninguém nunca perguntou, respondeu Manuel, com uma simplicidade que ecoou como um trovão no salão. A frase ficou suspensa no ar como uma condenação moral de toda aquela elite. Em 20 anos, ninguém havia se dado ao trabalho de conhecer realmente aquele homem que os servia diariamente. A mudança foi imediata, radical e irreversível. Ricardo, cumprindo sua palavra diante de 300 testemunhas, transferiu a propriedade do iate para Manuel na segunda-feira seguinte. 200 milhões de reais. Mas muito mais que isso, toda a sua visão de mundo havia sido completamente destruída e reconstruída naquela noite transformadora. Manuel, disse Ricardo, pela primeira vez na vida, o chamando respeitosamente pelo nome. Eu preciso pedir perdão profundo, não apenas pelos anos de desprezo cruel, mas por quase ter destruído um tesouro nacional por puro preconceito ignorante. O pedido de desculpas foi público, emocionado, transformador. Ricardo se ajoelhou diante de Manuel, lágrimas escorrendo pelo rosto, pedindo perdão não apenas por si, mas por toda uma classe social. Mas a maior transformação estava em Alice. A menina que vivia em crises constantes agora tinha seu próprio professor de piano particular. Manuel, que vendera o iate e usado o dinheiro para criar uma fundação de ensino musical para crianças especiais, dedicava suas tardes a ensinar a menina que mudara sua vida para sempre. Ela tem ouvido absoluto, explicava Manuel para Ricardo com carinho paternal. O autismo não é uma limitação para a música, é quase um superpoder. Alice vai ser uma pianista extraordinária. E estava absolutamente certo. Em 6 meses, Alice tocava peças que impressionavam professores do conservatório mais renomado de São Paulo. A história de Manuel se espalhou pelo Brasil inteiro como fogo. Programas de televisão, documentários emocionantes, convites para tocar nas melhores salas de concerto do país e do exterior. Aos 52 anos, ele finalmente tinha a carreira internacional que sempre sonhara. Mas o mais bonito era vê-lo ainda no prédio, agora como professor de piano residente, ensinando não apenas Alice, mas outras crianças da elite que descobriram a magia transformadora da música através dele. A verdadeira riqueza, dizia Manuel para seus novos alunos, não está no que você tem, mas no que você pode dar generosamente. E todos nós temos talentos únicos esperando para ser descobertos. Ricardo se tornou um dos maiores defensores de programas sociais de arte no país. Sua construtora passou a financiar conservatórios em comunidades carentes, sempre com uma placa, em homenagem ao professor Manuel, que nos ensinou que gênio não conhece classe social. A transformação foi ainda mais profunda. Ricardo demitiu todos os funcionários que haviam rido da humilhação de Manuel e contratou pessoas com histórias similares de talentos ocultos. O prédio se tornou um centro cultural, onde arte e música eram celebradas diariamente. E Alice? Alice se tornou a prova viva de que o amor incondicional e a música podem curar até as feridas mais profundas da alma. Seu primeiro recital, aos 10 anos,
fez crescidos chorarem de emoção pura. A última cena da nossa história aconteceu 2 anos depois, no mesmo salão onde tudo começara. Desta vez era Alice no piano, tocando a mesma fantasia improviso de Chopin, que mudara suas vidas para sempre. Na plateia emocionada, Manuel assistia com lágrimas nos olhos, não mais vestindo o uniforme de porteiro, mas o smoking elegante de um professor mundialmente respeitado. Ao seu lado, Ricardo segurava a mão da esposa, ambos completamente transformados pela lição mais cara de suas vidas. O prédio inteiro havia se transformado. O que antes era um símbolo de arrogância se tornou um centro de inclusão. Crianças especiais vinham de toda São Paulo para ter aulas gratuitas. O piano Steinway, que antes era apenas decoração, agora tocava diariamente, espalhando música e alegria, porque às vezes é preciso que um anjo disfarçado de porteiro nos ensine que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na conta bancária, mas na capacidade de tocar corações, e que os maiores talentos do mundo podem estar escondidos nos lugares mais humildes, esperando apenas uma oportunidade dourada de brilhar. A música de Alice ecoou pelo salão como uma promessa sagrada. Nunca mais julgaremos um livro pela capa. Nunca mais desprezaremos alguém por sua profissão, porque todos nós somos muito mais do que aparentamos ser. E quem sabe, talvez você que está assistindo também tenha um talento extraordinário esperando para ser descoberto. Obrigado por assistir até o final. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários qual parte mais te emocionou. Mas antes de partir, me responda. Você acredita que todos temos talentos ocultos, esperando para serem descobertos? Nos próximos vídeos traremos mais histórias que mostram como o respeito e a humildade sempre vencem o preconceito. Até a próxima!